Fala pessoal, tudo bem? Eu me chamo Yuri Matheus, mestre em Direito e recentemente aprovado em segundo lugar na prova oral de procurador do Estado de Goiás. E esse será justamente o nosso tema de hoje, dicas para a sua prova oral. A primeira grande dica é com relação ao método de estudo. Se você já chegou até essa etapa, confie no seu material de estudo. Ele também vai te ajudar na aprovação na prova oral. Mas o mais importante, mais ainda do que estudar, é efetivamente treinar. Pratique todos os dias até o dia da sua prova, de tal maneira que se torne natural responder as perguntas e estar em situações de risco, situações preocupantes. Você deve tratar essas situações com bastante naturalidade. Já com relação ao momento do estudo mesmo, a leitura, busque estudar de maneira a revisar o máximo de conteúdo possível e, em especial, os princípios de cada disciplina. Isto porque a maior incidência de travamento dos candidatos é justamente quando eles não sabem a resposta e também não sabem nada relacionado àquele tema para trazer alguma informação para a banca. Então, saiba os princípios, a lógica jurídica do porquê daqueles institutos jurídicos funcionarem de tal maneira e dessa forma você poderá não travar e trazer uma resposta satisfatória, mesmo que não saiba a pergunta específica realizada pela banca. Então, muitas vezes a banca pergunta algo que a resposta será sim ou não. Você não sabe exatamente a resposta, mas tem a chance de chutar e fundamentar bem. E para isso você precisa estar forte em princípios, forte na literatura jurídica, a doutrina. E, portanto, com isso você conseguirá sempre se desvencilhar de qualquer situação incômoda durante a prova oral e tratá-la com mais naturalidade. Exemplo disso é o Pacto Federativo, a separação dos poderes, os direitos fundamentais, saber onde eles estão no código, topologicamente, pode te ajudar, e, em especial, conectá-los com cada espécie de pergunta. A partir daí, você consegue trazer uma resposta mais sólida e, assim, conquistar o coração da banca. Já com relação à forma de responder, existem dois métodos em especial, o método indutivo e o dedutivo. Através do método indutivo, você sabe a resposta de cara realizada pela banca e assim responde sim, excelência, ou não, excelência, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, proferido em sede de recursos repetitivos. Seria um início do método indutivo. E então, a partir dessa resposta objetiva, você começa a construir o raciocínio jurídico, até que você demonstre para a banca que você sabe não somente a resposta daquela pergunta, mas em especial o motivo de ser daquela forma. Já o dedutivo é o contrário. Você tem conhecimento do assunto, mas não consegue se lembrar de cara a resposta da banca. Primeiro, lembre sempre de fazer uma pausa. Não chegue respondendo direto. Sim, excelência, por isso, isso e isso. Pausa alguns segundos, 3 a 5 segundos. Respira, pensa em uma resposta lógica, cria uma linha de raciocínio, isso é bastante importante. E quando você tiver uma linha de raciocínio na sua mente, parte para o método dedutivo, se for o caso. Então, primeiramente, tal instituto apresentado por Vossa Excelência possui tal natureza jurídica. Além disso, ele possui correlação com outro instituto. E a partir da correlação entre eles dois, é possível vislumbrar uma resposta em tal sentido. E a partir daí, você consegue construir a sua resposta do zero, como se fosse de baixo para cima, até chegar na resposta que a banca quer. Qual método é mais interessante para as bancas? Indutivo. Se você utilizar o método indutivo, provavelmente a sua nota será maior. Mas é melhor utilizar o método dedutivo do que simplesmente se entregar. Não diga simplesmente eu não sei, a não ser que realmente seja uma questão impossível, que você não saiba nem para onde ir. Mas lute pelos pontos, brigue até o fim. Mesmo que você ache de início que essa nota seria baixa, se você brigar até o fim, ela será alta, com certeza. Então, lute, até porque a banca provavelmente irá ajudar o candidato. Quando ela percebe que o candidato está fazendo o seu melhor, que o candidato está lutando pela pontuação, ela vai dar algumas pequenas dicas, principalmente através de reperguntas. Então, na hora que ela reperguntar, ela vai tentar te induzir ao acerto. Você tem que ter um pouco de perspicácia com isso, para conseguir acertar de acordo com o caminho que a banca pretende induzir. Mas cuidado, pode ser que seja uma pegadinha. Isso você vai precisar se identificar na hora com o examinador, fazer o chamado rapport com a banca, para entender o que exatamente ela quer e, a partir daí, ser direcionado por ela. Lembre sempre, portanto, de trazer uma doutrina sólida e um outro ponto importante é trabalhar conceitos. Treine trabalhar conceitos. Muitas vezes a banca pergunta o que é tal coisa.
No que consiste o princípio da anterioridade nonagesimal, por exemplo? Quando a banca faz uma pergunta dessas, de imediato a gente tende a travar, a gente fica sem saber muito para onde ir. Minha dica, pessoal, tenha uma frase pronta. Por exemplo, Excelência, trata-se de um instituto, incitou direito tributário, e assim vai. Ou se for um fato, um fenômeno, utilize. Trata-se de um fenômeno. Então, essas duas palavras, instituto e fenômeno, são bons inícios de resposta. Porque com elas você consegue criar uma linha de raciocínio, desenvolver as suas próprias palavras sem travar. Agora vamos passar para o ponto que, na minha opinião, elimina mais candidatos. É quando os candidatos têm uma pergunta e respondem assim: Excelência, se você faz você perdeu, não faça isso. Treine até parar de fazer isso, de tal forma que o seu discurso seja limpo. Caso contrário, você irá causar um desconforto muito grande na pessoa que está te ouvindo. Então, não faça esse e, além disso, também não trave na última sílaba quando estiver falando. Funciona mais ou menos assim. Quando a pessoa começa a falar e vocês estão vendo que o meu discurso fica muito travado, picotado. Não façam isso. Então, como resolver isso? Como não fazer e nem estender muito a última sílaba? Duas soluções. A primeira, treine respiração antes de começar a apresentação, antes de começar a falar. Você pode inspirar em 3 segundos e soltar em 7, ou inspirar em 4 e soltar em 8. E com a respiração, isso vai te ajudar na segunda dica, mais importante, que é saiba trabalhar as pausas. Na hora que você pausa, não é necessariamente algo ruim. Você atrai a atenção do leitor, nesse caso, a atenção do ouvinte, e atraindo a atenção do ouvinte, você consegue elaborar um discurso melhor. Naquele momento que você está inseguro, olha nos olhos do examinador, enche o peito e traz uma resposta digna. É muito melhor do que ficar olhando para cima, fazendo seja fluido na sua resposta. E utilize as pausas para este propósito. Tanto antes de começar a falar, para você conseguir desenvolver o seu raciocínio, quanto durante o raciocínio. Quando você pausa, isso evita que você trave. É muito comum que as pessoas falem muito rápido e acabem travando. E aí isso pode prejudicar demais o seu discurso. Outro problema com as pausas é justamente a pessoa trava e fica falando isso. E atrapalha demais. Diminui muito a sua nota. Vamos agora para um próximo tema, que é algumas dicas rápidas sobre o dia da prova. Não peça perdão, a não ser que você faça uma coisa que realmente mereça perdão. Por exemplo, você pisou no pé da pessoa da banca, você pede perdão. Mas se você errou a resposta, não peça perdão. Eu estou aqui respondendo uma coisa e no meio da resposta eu percebo que errei. O que eu falo? Eu faço uma pausa, retificando a excelência. Trata-se na realidade de e passa para a resposta correta. Então, caso já passou bastante tempo, excelência, gostaria de retificar a resposta anterior para informar que fala a resposta e depois dando continuidade, excelência. E assim vai. Mas você não pode pedir perdão. Não fica pedindo perdão. Não demonstre fraqueza. E aqui eu não digo no sentido de ser arrogante, nada disso. Simplesmente mostre que você está sereno, que você tem calma, que você tem o domínio do palco, o domínio da situação. Que você devolve a palavra para a banca quando você quiser. É claro que se a banca levantar o dedo, ou se a banca demonstrar que quer a palavra, a hierarquia manda. Então, dê a palavra para a banca. Mas, se você estiver elaborando o seu discurso, a banca estiver atenta ouvindo, não pare. Continue falando, trazendo novidades, coisas, argumentando o tempo todo, e assim você irá aumentar bastante na sua pontuação. Faça rapport com a banca, seja legal, sorria para a banca. E identifique o que exatamente aquele examinador quer. E para tudo isso você precisa treinar. Treine todo santo dia, pelo menos uma vez ao dia. Eu recomendo um livro, tem um livro de peças, um livro de questões para a prova oral de procuradorias. Compre, entregue para uma pessoa da sua família e treine todos os dias com essa pessoa. Pode ser em blocos de 15 minutos, de 20, para a pessoa realizar perguntas e ela mesma, mesmo que a pessoa não tenha nenhum conhecimento jurídico, conseguirá analisar o que está escrito no livro e comparar com aquilo que você respondeu. Vá fazendo isso vários dias. Eu fiz mais de 50 vezes isso. Ajuda demais na sua preparação. E, claro, compre um curso. Por quê? Quando você treina com a família, com um amigo, com um conhecido, isso vai te dar prática. Mas com o curso você vai ter direcionamento. Essas dicas que eu passei há pouco são muito poucas comparado com tudo aquilo que a aprovação PGE tem para te oferecer. Nós vamos trazer várias outras dicas, nós vamos te acompanhar individualmente
e te ajudar para que possa chegar na sua aprovação. Portanto, as duas coisas, você treina no curso e depois aproveita para treinar em casa. Sempre com um caderno na mão. Anote em cada treinamento, de um lado, a parte jurídica, o que você errou, e de outro lado, a parte não jurídica, a parte comportamental, extrajurídica, para você aprender a se desenvolver melhor no momento da apresentação na prova oral. Então é isso, pessoal. Existem diversas outras dicas que vocês poderão acompanhar no nosso curso, mas desde já ficam aí algumas que consideramos bastante importantes. Boa preparação e boa prova.